seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade daremos sequência ao nosso estudo. Estamos estudando a Bíblia, estamos fazendo um panorama bíblico e nós estamos nos livros dos profetas maiores, que chamamos de profetas maiores. E nesta oportunidade estaremos falando sobre o profeta Ezequiel. Estaremos falando desse profeta enigmático, o profeta que teve mais visões na Bíblia, e o profeta também que teve suas profecias datadas, foi o que mais teve profecias datadas na Bíblia, o profeta Ezequiel. Nós vamos ver a questão de que Deus usou a vida de Ezequiel para ilustrar como estava a nação de Israel. Por exemplo, você dormia 360 dias de um lado só? O que você acha de ser amarrado de corda, dormindo e amarrado de corda? O que você acha de uma da sua família morrer, em especial sua esposa, e você não poder chorar e nem prantear? Essas e outras questões estaremos aprendendo agora. Era literal? Era figurado? Isso nós vamos ver agora. Então não saia daí, continue nos assistindo. E se você é novo aqui no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, dê uma verificada na sua inscrição aí, para que o YouTube recomende o vídeo a você. Se você já é inscrito, ative o sininho, e não ativou o sininho, ative o sininho para receber as notificações. Você que já é inscrito, pode dar o seu like, deixar o seu like aí, para ajudar o YouTube levar a nossa mensagem um pouco mais longe, e também trazer para você todas as informações que aqui colocarmos. Toda semana colocamos um vídeo no canal Rascunho Teológico, E se você quiser, pode ficar à vontade, fazer os seus comentários, deixar os seus comentários aí. Quem sempre fala comigo, que sempre comenta, é o canal Bíblia de Fato. Deus abençoe o nosso irmão, o companheiro aí, também teólogo. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Um abraço, vamos para a aula. Nós vamos fazer um panorama hoje, como eu já disse, do profeta Ezequiel. Pouco sabemos a respeito do próprio livro, Uma tradição apócrifa afirma que Ezequiel foi assassinado por um de seus compatriotas no exílio, na Idade Média, no caso. Então nós vamos trazer aqui, diz que a sua tumba era vista alguns dias na jornada de Bagdá. Enfim, são informações preliminares. Nós vamos ver aqui que nós temos a questão do livro, o contexto histórico do livro, diz que ele viveu, ele foi daqueles moços que foi daquela etapa que foi levado para a Babilônia, cativo, por Nabucodonosor. E o contexto histórico nos diz que o livro de Ezequiel é a Babilônia durante o período dos anos do exílio, em 593 a 571 a.C., quando Nabucodonosor levou os cativos, os judeus, para Jerusalém, em 3 etapas. A primeira etapa foi em 605 a.C., os jovens judeus foram escolhidos e deportados para a Babilônia. Vamos ver também que entre eles estava Daniel, e seus amigos. Também temos aí que em 597 a.C., 10.000 cativos foram levados aí para a Babilônia, estando aí Ezequiel entre eles. Então, quando vamos ver também que em 586 a.C., as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo, e a maioria dos sobreviventes foi transportado à Babilônia. Então, nós vamos ver o ministério profético de Ezequiel, que ocorreu durante a hora mais tenebrosa, o período mais tenebroso da história de Israel no Antigo Testamento. Os 7 anos que precedem a destruição em 586 a
593, né? Então, nós vamos ver aí que os 15 anos, na verdade, esse período datou de 593 a 586, então os 15 anos seguintes aí, de 586 a 571, o livro provavelmente se completou em 570. São informações que temos do livro do profeta Ezequiel. Para começar, o nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Ele era da família sacerdotal, isso está escrito em Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Ele passou da família de Zadok, né? E passou aí os 25 anos, dos primeiros 25 anos da sua vida em Jerusalém, e estava preparando para o trabalho sacerdotal no templo. Nós não temos informações sobre a infância de Ezequiel, né? Não temos informações disso, mas sabemos que durante esses 25 anos ele ficou em Jerusalém, onde estava preparando para o trabalho sacerdotal no templo, e quando foi levado prisioneiro em 597 para a Babilônia. Uns 5 anos mais tarde, ou seja, aos 30 anos, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 2 e 3, vai nos dar essa informação. Diz que Ezequiel recebeu um chamado profético da parte de Deus, e daí ele começou a ministrar fielmente durante 25 anos, pelo menos aí, não é? E nós vamos ver isso em Ezequiel, no capítulo 29, versículo 17. Então, Ezequiel também tinha aí uns 17 anos quando Daniel foi deportado para a Babilônia, e os dois eram praticamente a mesma idade, na verdade, né? Então, eles eram contemporâneos e eram da mesma idade. Então, Ezequiel e Daniel foram contemporâneos de Jeremias, porém mais jovem de idade, né? Ezequiel e Daniel eles eram mais jovens, né, do que o próprio Jeremias. Provavelmente foram eles que foram influenciados por ser profeta mais velho, né, em Jerusalém. Isso é Jeremias. Então, quando Ezequiel chegou à Babilônia, né, Daniel já era bem conhecido como homem de elevada sabedoria profética, entendeu? Então, Ezequiel refere-se às 3 vezes no seu livro. Ele vai falar isso no capítulo 14, versículo 14 e versículo 20, capítulo 28, versículo 3, e ao contrário de Daniel, que Ezequiel era casado, né? Nós vamos ver essa informação no capítulo 24, versículo de número 15 a 18, e vivia como um cidadão comum entre os exilados de Deus, junto ao rio Quebar, na Babilônia, ok? Essas informações estão no capítulo 1, verso 1, no capítulo 3, verso 15 e 24, e nós vamos conferir também em Salmo 37, verso 1, né? Essas informações. Então, o livro claramente atribui as profecias a Ezequiel. Ele foi chamado ali para profetizar para os cativos de Babilônia. Deus permitiu que Babilônia levasse o povo cativo, mas não deixou o povo só, enviou o profeta para estar ali entregando para ele os oráculos de Deus, né? Cuidando dele com a sua própria palavra. Glória a Deus. Isso indica a autoria de Ezequiel, e as profecias têm datas fixas, exatas, né? Conforme eu já disse, que foi o profeta que tem mais datas específicas nas suas profecias, ok? Dentro dessas informações, nós vamos encontrar capítulo 1, o verso de número 1 e 2, capítulo 8, versículo 1, capítulo 20, verso 1, capítulo 24, verso 1, capítulo 26, versículo 1, capítulo número 29, verso 1 e verso 17, capítulo número 30, verso 20, capítulo número 31, verso 1, capítulo 32, versículo 1 e versículo 17, e capítulo de número 33, versículo 21, e o capítulo 40, do versículo 1, tudo no livro de Ezequiel. Então, seu ministério começou em julho, não é, de 593 a.C. E aí continuou, pelo menos aí, até as últimas profecias registradas que temos em abril de 571, de 593 a 571 a.C., de julho de 593 a abril de 571, ok? Então, qual era o propósito do livro? Primeiro, era entregar a mensagem
divina ao juízo do juízo ao povo apóstata em Judá, não é? Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 24. As 7 nações estrangeiras, nós vamos saber daqui a pouco quem essas nações, né, e ao seu redor. E também, segundo, era conservar a fé dos remanescentes fiel a Deus. Primeiro, era entregar a mensagem divina do juízo ao povo apóstata. Segundo, era conservar a fé do fiel remanescente, né? E apontando para o auxílio de Deus, né? O auxílio do Senhor, nosso Deus. Então, essas profecias concernente à restauração do povo e o segundo concerto, a glória do Senhor, isso está no capítulo 33 até o capítulo 48. E o profeta também ressalta aí a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus. Isso eu também sempre prego sobre a responsabilidade humana. Não adianta deixar só para Deus. Deus faz a sua obra perfeita, Ele cumpre com tudo aquilo que promete e tudo aquilo que Ele tem dentro do seu script, não é? Já que possamos falar assim, script, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte como seres humanos, como servo de Deus, como homens que queremos ser considerado e respeitado pelo próprio Deus, ok? Então, o livro de Ezequiel está bem organizado, né? E seus 48 capítulos divide-se naturalmente em 4 seções principais. A primeira é a seção introdutória, né? E nós que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que vai descrever a visão de Deus a Ezequiel, do trono da glória de Deus. Isso está norteado em todo o capítulo 1. Então, e o encargo divino com a profecia que recebeu do seu ministério profético, né? A segunda sessão está no capítulo 4 até o 24, que contém uma mensagem contundente de Ezequiel sobre o juízo vindouro, né? E é inevitável de Judá e Jerusalém, o juízo vindouro de Judá e Jerusalém. Então, pode ver que os profetas sempre trabalhavam em cima desse prisma aí, né? Então, essa organização, também temos a terceira seção, que contém as profecias do juízo contra 7 nações estrangeiras que se alegravam com a calamidade de Israel, ou de Judá, aliás, né? Então, essas nações não ficaram impunes. E a quarta seção, nós vamos ver que é no final do livro, quarta e última seção, que ela assinala a transição da mensagem do profeta, que mudou do terrível juízo para o consolo. Então, ele começou trazendo toda a exortação e depois Deus manda ele falar que o povo ainda tem esperança, não é? E assim sucessivamente, não é? Isso por enquanto estamos falando só do livro de Ezequiel. Eu falava sobre as datas, mas antes de falar disso, falar sobre o que eu fiz a citação das datas, antes de falar das datas, nós vamos partir aqui para a pessoa de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Né? Ezequiel foi um profeta, um dos homens levado para profetizar na época do exílio, né, do povo judeu lá na Babilônia. O nome significa Deus fortalece, ou Deus torna forte. No hebraico é Ezequiel, né? Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Diz que ele era filho de Buzi, pertencia à família sacerdotal, da família de Zadok, né? Ou seja, ele era um sacerdote, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, nada se sabe quem foi ele nas suas informações de infância, não é? Nada se sabe quem foi ele, além dessas informações que são encontradas no seu próprio livro. Ezequiel foi levado cativo em 597, conforme eu já disse, logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Então, o profeta Ezequiel era casado, porém sua esposa acabou falecendo de forma repentina durante o cativeiro. Isso aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico em 586, e não é feita qualquer menção sobre possíveis filhos de Ezequiel. Não temos essa informação. Então, a morte súbita da sua esposa foi anunciada por Deus, e o profeta foi proibido expressamente pelo Senhor de se lamentar pelo triste acontecimento. Ele não pôde realizar qualquer rito relacionado ao luto, no capítulo 25, versículos 16 e 17. Então, essa proibição
serviu como sinal de que os habitantes da cidade de Jerusalém faria em breve. Então Deus estava usando esse testemunho dele, essa situação de tristeza de Ezequiel, para apontar como seria lá em Jerusalém. Capítulo 24, versículo de número 19 a 27 de Ezequiel. Ok? Então, quando começou o ministério do profeta Ezequiel, após ter sido levado cativo, ele estabeleceu junto ao rio Quebar, conforme eu já disse, na vila de Tel-Abib, perto de Nippur, na Babilônia. Essas informações estão no capítulo 1, versículo 1. No capítulo 3, versículo 15. Após 5 anos vivendo no exílio, ele recebeu um chamado para a chamada profética. E nessa chamada, o profeta vivia em sua própria casa, onde os anciões vinham consultá-lo, e etc. Nós vamos ver isso no capítulo 3, versículo 24, capítulo 8, versículo 1, capítulo 14, versículo 1 e capítulo 20, versículo 1, que coaduna com Jeremias 29, versículo de 1 a 7. Então, é bem possível que o profeta Ezequiel começou seu ministério profético com a idade de 30 anos. Né? Então, caso isso esteja correto, ele tinha aí cerca de 20 a 26 anos, 25 a 26 anos. Isso também eu já trouxe essa informação. Né? Ele foi para exercer o ministério profético, é uma das mais espetaculares registradas na Escritura, a chamada profética de Ezequiel. Né? Então, Ezequiel é um livro grande, devido à sua complexidade de interpretação, devido às visões, né? Um vídeo só vai ficar pequeno, né? Mas nós vamos tentar resumir o máximo aqui, tá certo? Para trazer visões, informações sobre as visões do profeta Ezequiel. Então, por ser um livro complexo de interpretação, é só entender, para entender Ezequiel, nós precisamos entender o propósito de Deus para com Israel. Pronto. Se entendermos isso, Deus vai usar, assim como usou a vida de Oséias, assim como usou a vida de outros profetas, que chamados profetas menores, assim também Deus usou a vida de Ezequiel e os testemunhos dele para ilustrar como era e como tinha que ser em Jerusalém e em Judá. Né? Então, o chamado é descrito como detalhe, né? O chamado dele. Aí nós vamos ver os 4 seres viventes, que ele foi visto pelo profeta Ezequiel na ocasião da sua convocação. Ele também lembra aí o chamado de Isaías, quando ele viu os serafins. Né? Pode ver que é muito parecido, lá no capítulo 6, verso 2. Além disso, de Isaías, obviamente. Então, as duas chamadas é muito parecidas, os 2 atos ali, né? As 2 visões. Além disso, existe uma semelhança muito grande com respeito à visão do trono, lá de Apocalipse, capítulo 4, verso 16, que João teve essa visão. Quando o profeta caiu seu rosto em terra, diante aí da visão tão gloriosa, ele escutou as palavras conhecidas: Filho de homem, põe-te em pé e falarei contigo. Capítulo 2, versículo 1. Então, nesse momento, ele foi capacitado pelo Espírito Santo a tornar-se um profeta, a tornar-se um canal de bênção, de revelação divina para proclamar a palavra de Deus ao seu povo. Então, o profeta Ezequiel frequentemente é chamado de profeta pela expressão filho do homem. Ele é chamado por Deus assim, filho do homem. Essa expressão, esse contexto, nessa expressão, significa basicamente ser humano. Ser humano, né? Então, enfatiza a insignificância do ser humano diante do poder e da majestade de Deus. A mensagem do profeta Ezequiel, o grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel, era incentivar os judeus exilados a permanecer fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a sua promessa de restaurar ou de restauração. Então Deus haveria de conduzir a nação novamente à sua terra de origem. Ele teria novamente os tempos da glória, do tempo para Jerusalém. Isto aconteceria após o fim do julgamento divino sobre os judeus. Esse julgamento era evidenciado pelas provações e destruições advindas aí por ocasião do cativeiro. Né? Então o profeta Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém, né? Ele também anunciou o julgamento divino sobre as nações estrangeiras, né? E assim também profetizou após a destruição da cidade e a restauração
e a misericórdia para o futuro. Então, as profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas plenamente apenas em Cristo. No capítulo 37, versículo 24, essa profecia está inserida e vai cumprir-se em Cristo. E nós vamos ver o simbolismo, né, de Ezequiel. A mensagem de Ezequiel também contém elementos simbólicos. Todas as outras mensagens dos profetas e escritores também é possível perceber as mensagens proclamadas que ele que era claramente aí apresentada por suas experiências pessoais, e significa que Deus fez com o profeta como se fosse um tipo de sinal vivo para o povo judeu. Assim o profeta precisou, aliás, enfrentar grandes provações e suportar terrível sofrimento, a fim de que a sua vida servisse de sinal para incitar a nação a buscar o arrependimento. Além de muita simbologia, o profeta Ezequiel também usou parábolas e provérbios, né? Nós vamos ver isso em Ezequiel capítulo 12, verso 21 e 22, e o capítulo 15 até o capítulo 19. Ele vai trabalhar parábolas e provérbios. E algumas pessoas equivocadamente usam algumas passagens de Ezequiel para sugerir que o profeta sofria de um transtorno mental. Isso não procede. Claro que quem defende essa ideia falha quando vamos compreender a forma de como Deus direcionou a vida desse homem, não é? No início do ministério do profeta, sua mensagem não foi bem recebida. O capítulo 3, verso 15 nos informa isso. Porém, com a passagem do tempo, o profeta foi sendo identificado numa posição mais honrosa, né? De qualquer forma, durante o seu comissionamento como profeta, o Senhor o avisou de que a casa de Israel não lhe daria ouvido. Isto porque os judeus não queriam ouvir o próprio Deus. Por isso, ele disse que fortaleceria o profeta contra o povo, né? Numa frase que talvez contenha um jogo de palavras que faz referência ao significado do seu nome, né? Jeová, Deus fortalece, né? Que é o significado do nome. Vou trazer aqui um pouco das datações sobre as profecias de Israel e as 7 nações. Por exemplo, a visão das rodas, no capítulo 1, versículo 1 a 3, ela se deu em 593 a.C., julho de 593. Em julho de 593, também é chamado para ser o sentinela, no capítulo 3, verso 16. Nós vamos ver no capítulo 8, verso 1, a visão do templo que se deu, foi datada de agosto e setembro, entre agosto e setembro de 592. E nós vamos ver também, datada aí no capítulo, o debate com líderes, por exemplo, no capítulo 20, versículo 1, essa profecia, ela foi datada em agosto de 591. E nós vamos ver também a profecia do cerco de Jerusalém, no capítulo 24, no seu versículo 1, em janeiro de 588, não é? Depois nós vamos ver o julgamento de Tiro, né? Em 587 a 586, entre março e abril desses anos, né? O julgamento do Egito, em janeiro de 587, o julgamento do Egito, outra vez, no capítulo 29, versículo 17, em abril de 571, e nós vamos ver também o julgamento do Egito, outra vez, no capítulo 30, verso 20, em abril de 587. Já em junho de 587, houve outro julgamento, no capítulo 31, versículo 1, em julho de 587, outro julgamento do Egito. Depois nós vamos ver o lamento pelo faraó, no capítulo 32, versículo de número 1, em março de 585. Outra data importante é que está no lamento do Egito, no capítulo 32, verso 17, em abril de 586. Né? Depois nós vamos ver a profecia da queda de Jerusalém, no capítulo 33, verso 21, que se deu de dezembro a janeiro do ano de 586 a 585. Não é?
Tudo isso antes de Cristo, obviamente, ok? Então nós vamos ver a visão do templo no capítulo 40, no capítulo 40, no seu versículo 1, nós vamos ver a profecia, a data da profecia, em abril de 573, do livro de Ezequiel, ok? Então essas informações, elas são tão importantes, né? Este livro, ele aponta de forma muito objetiva qual era o processo, qual era o projeto de Deus. Então essas datas, elas são um total de 13 mensagens, que é datada, tem a tabela totalmente datada, que começa aí com as ordens das profecias, com exceção do capítulo 29, versículo de 1 e versículo 17, ao capítulo 32, versículo de número 1, né, eles vão apontar para os oráculos contra o Egito, que foram colocadas junto com outras profecias relativas ao Egito, em vez da sequência cronológica. Então, Deus, ele trabalha da forma que ele achar por bem, ele trabalha da forma que ele quiser trabalhar. Então, nós vamos à expressão filho do homem aí, que aparece cerca de 93 vezes no livro, essa frase, filho do homem, aparece cerca de 93 vezes, né? Essa palavra, só em uma ocorrência, a expressão em outro livro, só ocorre essa expressão em outro livro, lá no capítulo 8, versículo 17 do livro de Daniel. Ela é empregada, enfatizada a humanidade do mensageiro, né? O ser humano como origem, a autoridade divina da mensagem. Então, a origem que Deus estava usando era a partir do homem. Glória a Deus, né? Depois tem as visões da roda, que é as visões arrebatadoras dele, né? Que foram as mensagens essenciais, por dois motivos. Em primeiro lugar, elas reforçaram a veracidade do conhecimento do profeta sobre o papel divino da queda de Jerusalém e de Judá. Da queda de Judá, a destruição da cidade santa de Jerusalém, né? E em segundo lugar, acima de tudo, as visões de Ezequiel foram meios não convencionais de transmitir o conhecimento aos exilados, ou seja, Deus se mostrou ali de uma forma muito objetiva, muito contundente, para apresentar para ele aquelas visões. Então, sua visão das rodas, por exemplo, é especial por aparecer 3 vezes no contexto, ao contrário do chamado de Ezequiel, o julgamento de Jerusalém e a restauração de Israel. Então, dentro desse contexto, elas aparecem de forma muito objetiva, não é? Muito clara. E assim sucessivamente, ok? Observe que a importância desse livro e o conteúdo que tem este material. É um conteúdo para se pregar, para se ensinar, para trazer para a igreja e para os alunos e para aqueles que gostam de ouvir a Bíblia como ela é. Né? Como Deus trabalha dentro da sua multiforme graça e as formas de Deus trabalhar. Então a Bíblia não relata nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo que sabemos do seu ministério durou cerca de 23 anos, né? Considerando então que ele começou a profetizar em 592 a 593 por aí, quando tinha 30 anos ele viveu cerca de 50 anos, não é? Então, de aproximadamente 23 a 25 anos, eles profetizando, de 20 a 25 anos ele profetizando. Então, Ezequiel não é mencionado em outros livros no Antigo Testamento, ele também não é citado diretamente no Novo Testamento. No entanto, muitas visões claramente servem de base para o simbolismo presente no Apocalipse. Né? Então, quem foi os contemporâneos do profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel foi contemporâneo de outros 2 profetas escritores, a saber, Jeremias e o profeta Daniel. Os 3 viveram na época do cativeiro, isso eu já falei logo no início do vídeo, né? O único período histórico que contou com tantos profetas e escritores como aquele, por exemplo, foi por volta da segunda metade do século 8 a.C., né? Que segundo quando vieram os profetas Isaías, Oséias, Amós, Miqueias, né? Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fosse contemporâneo entre eles, eles não estavam próximos um do outro. Jeremias profetizava em Judá, Daniel servia na corte de Nabucodonosor, já o profeta Ezequiel ele pregava entre os judeus cativos na Babilônia, não é? Então
essas visões, essas informações são interessantíssimas. E Ezequiel é conhecido também, como eu disse, como profeta das visões, né? Ele, quase um terço de sua mensagem foram recebidas por meio de visões. Embora muitos estudantes da Bíblia tenham lido sobre esses assuntos, sobre algumas dessas visões, como a visão da roda, de 4 rodas, o vale de ossos secos, a maioria não entende o significado das mensagens dessas visões. As revelações de Ezequiel, apesar de aparecer muitas vezes estranhas e misteriosas, apresenta muita coerência quando estudada dentro do seu contexto. Conforme eu já disse, não se entende o livro de Ezequiel se não conhecer a historicidade de Deus, de Israel com Deus. Você tem que conhecer, procurar estudar primeiro esses contextos para poder entender o que Deus está falando, com quem está falando, para que está falando, para quem está falando. Então, não tem que deixar de preguiça, tem que deixar o marasmo de lado e estudar a palavra para ter todo o aprofundamento do que Deus quer fazer e quis fazer, né? O fundo histórico, por exemplo, desse livro é o mesmo, muito parecido com o de Jeremias. Daniel e Jeremias foram famosos contemporâneos de Ezequiel, conforme eu já disse, e exerceu seu ministério profético na terra de Judá, advertindo o povo sobre a destruição de Jerusalém. E Daniel ministrou na corte, né, serviu na corte, servindo como estadista e profeta. Já Ezequiel ministrou para os judeus exilados. Então, cada um eram contemporâneos, estavam separados porque cada um tinha uma função para fazer dentro daquela historicidade, daquele período lá. Cada um tinha o seu espaço, não é? Deus não deixou eles não se protelaram, não é? Ninguém se metia um no trabalho do outro, primeiro porque cada um tinha a mensagem para entregar, cada um para o seu público, para o seu povo, né? Então Ezequiel tinha quando ele foi capturado, né, levado em 597, Ezequiel estava entre os reféns, né, conforme diz. Então ele vai primeiro. O grupo de refém, que incluía Daniel e seus companheiros, passou a viver na corte, né? E em Babilônia, o segundo grupo maior foi levado para o acampamento do norte, lá de Babilônia, perto do rio Quebar, foi onde ele faz referência. Então ele estava nesse grupo aí. Infelizmente, existe falso profeta entre os judeus, os quais persuadiram o povo a resistir os seus captadores babilônicos. Esses falsos profetas, eles prediziam a sua queda iminente, a queda iminente de Babilônia, e falavam tanta coisa que não tinha nada a ver. Por isso que Deus levantou o profeta e ele fez conforme Deus havia predito e dito que ele tinha que fazer lá, ok? O que Deus queria que ele fizesse, não é? Então podemos observar que todo esse povo que tinha sido levado cativo, Deus tinha para cada um uma função ali, principalmente os profetas que proferiram a palavra. Nós vamos ver, como eu já disse, um vídeo de 30, 35 minutos é muito pequeno, muito pouco para falar de Ezequiel, porque nós vamos ver aí, por exemplo, o esquema do estudo da visão profética, das visões do querubins, dos animais de rostos diferentes, né, dos 4 animais viventes. Nós vamos ver também o chamamento, todo esse processo de o simbolismo do profético de Ezequiel, né? Deus sempre ele pedia a Ezequiel alguns símbolos proféticos que o povo entendesse. Por exemplo, a maquete da cidade de Jerusalém era um sinal das forças de Nabucodonosor que fariam cerco à cidade de Jerusalém. Ou seja, Ezequiel deveria dormir durante 390 dias, cada dia representava um ano, não é? No capítulo 1, versículo 4 e 5, não é? No capítulo 4, versículo 4 e 5. Depois ele deveria deitar 40 dias sobre um lado direito, cada dia do ano, para não mudar de posição durante o cumprimento desses dias. Depois Deus prendia-o com cordas, isto é, o profeta era imobilizado. Então, cada um tinha ali o seu papel, né? A sua forma de como Deus trabalharia
na vida desses homens, a vida do profeta. E aí tinha a comida, que ele seria relacionado, todo aquele conteúdo seria racionado, aliás, e equivalente aí os 4 pãezinhos que era dado por dia, 4 pães por dia, né? No capítulo 9 até o capítulo 11, a comida dele era regrada. Deveria ser cozida sobre fezes humanas, e Ezequiel suplicou porque era algo repugnante. Então Deus permitiu cozer aí sobre esterco do gado. Todas essas expressões proféticas serviam para avisar os exilados quando haveria de sofrer e os que ficaram em Jerusalém. Então tinha uma representatividade. Depois Deus falou com ele no capítulo 5, versículo de 1 a 4, para raspar a barba e o cabelo. Ezequiel precisou tomar uma navalha e raspar a cabeça e também tirar a barba. Então era essa ignomia em Israel, cortar a barba e o cabelo e raspar a cabeça, a não ser aí quando ele se fazia voto ao Senhor. Então Ezequiel dividiu os cabelos em 3 partes, utilizando uma maquete de Jerusalém. Pode ver que é um livro interessante que leva ao leitor, leva a nós outros a buscar a cada dia o aprendizado desse profeta, com esse profeta e tudo que Deus havia dito a ele, tá certo? Eu espero poder ter ajudado você, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, quando estaremos falando sobre o profeta Daniel, né? Vamos estar falando sobre o profeta Daniel. Se você quiser deixar suas perguntas, suas inquirições aí, estaremos à disposição, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.